O mundo dos vampiros em Anjos da Noite é uma das instituições mais fascinantes de todas. Primeiro, pelo seu tamanho e união. Existem outras mídias que os vampiros são influentes, mas geralmente um tanto mais divididos. Aqui estão todos sob o comando da mesma instituição, o Governo dos Anciões. E ainda que pareça algo bem coeso, na verdade é bem mais complicado do que se parece. Ele, na verdade, são figuras tirânicas, chegando até mesmo a beirar o fascismo, ainda que de uma forma bem insana. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos novamente nas estruturas e castelos góticos de Anjos da Noite, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário, compartilhassem com quem gosta desse tipo de vídeo, para quem puder se tornar membro por R$ 1,99 por mês, para ter acesso antecipado a praticamente um mês de conteúdo antecipado, além de ter preferência na resposta e, chegando a 10 pessoas, temos grupo exclusivo de conversas e cada vez mais benefícios. Quanto mais gente, mais benefício. Então, se puder, tudo bem. Para quem quiser tem doação direto, valeu demais. O importante é que assista todo o vídeo e para quem não for inscrito, se inscreva. Para entendermos totalmente como os anciões conseguiram segurar a sociedade dos vampiros por muito tempo, precisamos primeiro entender algumas coisas, principalmente de como chegaram ao poder. Saibam que eu já tenho vídeo sobre os anciões de forma separada e um até que explora a relação entre eles. Aqui, quero explorar apenas o meio político deles. Claro que eu falarei um pouco sobre a história e também os ânimos entre tais. Nascem os anciões. No quinto século, na região que um dia viria a ser a Hungria, Marco se transforma em um vampiro ao se infectar com um morcego. Isso para tentar parar o seu irmão William, que tinha se tornado o primeiro dos lobisomens. Para ajudar nessa grande cruzada contra os lobisomens, ele transforma dois seres humanos, dois nobres guerreiros. O primeiro é Victor e o segundo, Amelia, ambos com experiência militar e também em controlar pessoas. Juntos eles formam os três anciões, com o objetivo de derrotar os lobos. Porém, para isso, eles nunca poderiam finalizar William. Marcos dizia que ele ou seu irmão peludo fossem derrotados, todos os imortais também iriam falecer. E para evitar que alguém ficasse na cola de Marcos, tentando fazer algo contra os vampiros e derrotar a todos de uma vez, ainda que isso não pudesse acontecer, eles fizeram uma mentira que ninguém realmente sabia quem era o primeiro vampiro. Tudo para proteger o segredo deles. Só que isso seria muito bom para os dois transformados, pois deixariam eles ganharem poder com o tempo. Neste início, eles juntos seriam muito poderosos, pois estavam com seus objetivos alinhados e tinham uma lealdade inabalável de seus súditos, devido ao status, poderes e influência que eles tinham. Só que tudo isso estaria prestes a mudar. William é trancado e o problema começa. Depois de mais de 600 anos de conflito, Victor e Amelia fazem uma aliança temporária entre eles. Trairiam Marcos e trancariam William. Assim, os vampiros teriam a paz para fazer algo diferente do que ficar atrás de lobisomem limpando a bagunça deles. No momento que isso acontece, Marcos cai em si. Percebe que os soldados não eram fiéis a ele, e sim aos seus filhos transformados. Percebe que seu cargo de primeiro vampiro tinha sido retirado e que ele tinha sido deixado de lado. Agora, eles fariam o sistema da The Chain ser ainda mais forte. Este sistema é que cada um deles seria responsável por governar todos os vampiros por algum tempo. Eles fariam isso por 100 anos e passariam os próximos 200 dormindo. Logo, cada um deles teria tempo suficiente para fazer as suas vontades e serem diferentes em seus métodos. Só para deixar claro, para acordar uns aos outros, eles têm uma técnica especial de memórias de sangue. Eles podem passar muitas informações de uma vez só deste jeito, conseguindo transmitir informações e exatamente o que querem, fazendo eles terem noção de tudo que estava acontecendo antes deles tirarem uma soneca. Algum dia eu faço um vídeo melhor sobre isso, pois tem opiniões fortes sobre a The Chain. Mas com isso tudo então entendido, podemos entender então qual era a diferença entre eles. A sociedade dos vampiros é um tipo de feudalismo bem estático.
No topo de tudo temos os anciões, que respondem a eles mesmos e de vez em quando ao Conselho, um grupo de vampiros formados pelos mais poderosos e influentes. Logo de baixo temos os regentes e líderes de Coven, que lidam com os vampiros em massa de forma direta, tendo os nobres e ricos e depois o resto, e os mercadores sendo os soldados deles, detendo tanto os lobos quanto cuidando dos problemas internos. Eles têm regras bem severas. Qualquer transgressão grave pode ser dada como um meio de eliminar o vampiro, podendo ser considerado um regime fascista. Pensem bem, eles têm a ideia do ultranacionalismo. Neste caso, tudo o que os vampiros fazem é em prol dos vampiros. Todos têm que fazer o bem para eles mesmos, colocando os desejos dos mais poderosos como autoridade máxima, podendo lidar com os problemas da forma que eles quiserem e apenas às vezes tendo algum tipo de interferência. E tudo isso para o bem maior. Um grande exemplo é Sônia, a filha de Victor, que teve que aceitar o fim de sua filha pelo bem maior do vampirismo. Então podemos ver que eles são verdadeiros ditadores deles mesmos e do sistema acima de tudo. Conseguem colocar isso na mente de todos os vampiros devido aos problemas com os Lycans e lobisomens. Eles fazem com que todos fiquem um tanto pirados nisso e repreendem aqueles que não concordam com eles de forma interna ou externa, sempre se utilizando de grande força. E é claro, puxam para eles, ou melhor, agrupam todos os meios de produção, assim sendo muito difícil de um vampiro viver fora da sociedade deles, e sempre querem expandir mais e mais. É estranho de se pensar que nessa sociedade tão forte seja baseada em coisas tão pesadas e tenha semelhanças com coisas terríveis, mas teremos que lembrar que todos eles são monstros. Como eles se diferem? Agora vamos dar uma olhada de como os vampiros principais, os anciões, se diferenciam em sua jornada com o poder e pelo poder. Victor entre eles seria o mais clássico e também eu diria o mais tirânico entre eles. Ele teria sim ideias de expansionismo, ou seja, sempre aumentar os territórios dos vampiros. Só que ele também acreditava muito na fortificação e na instauração da ordem em seus domínios, e não qualquer ordem, a ordem dele. Fazia questão de colocar as rédeas na sociedade dos vampiros, cumprindo todas as regras, como proibir a todos de saber o real passado deles, deixar todos com medo dele e do sistema, e principalmente do que poderia acontecer com aqueles que fossem embora. Para mim, foi ele quem deixou a sociedade dos vampiros de pé por tanto tempo, devido a seu punho de aço. Teríamos também Marcos, que na verdade temos poucas informações de como seria o seu estilo de governo, mas podemos pensar um pouco na base do seu estado mental. Ele possivelmente seria um líder fraco em comparação com Victor, pois tinha um grande remorso e uma grande culpa pelos acontecimentos com William. É interessante de se ver, pois ele se deixou passar para trás, era extremamente cego sobre os seus arredores. Eu vejo ele como alguém que fazia o máximo para não estragar as coisas, pois não vemos a influência dele. Diferentemente do que nós vemos com seus criados, eles sim deixaram um legado. E finalmente, porém nem um pouco menos importante, nós temos a Lady Amelia. Ela tem um tom expansionista, mas bem diferente. Ela fundava covens em conjunto com outros vampiros, e fazia isso longe dos territórios comuns, e ia sempre se diferenciando. Dois exemplos seriam dos Estados Unidos e do Norte, lugares muito diferentes e extremamente importantes. E nestes covens ela colocava seus pensamentos dentro dos vampiros. Na verdade, estes seriam baseados no respeito mútuo entre os seres da noite. Seria algo bem diferente do que vimos como os clássicos de Victor e Marcos. Seriam covens capazes de evoluírem sozinhos em questão de pensamento, vampiros bem diferentes em linhas filosóficas. Mantinha, é claro, o poder pelo ódio dos Lycans, entre outras coisas, mas afinal, ninguém é perfeito. Frágil, porém nunca quebrado. O sistema que eles colocaram em prática tinha grandes falhas, como o fim de um deles ou até mesmo as posições vulneráveis que ficavam enquanto dormiam por séculos em uma localidade muito bem conhecida. Poderia ser que algum vampiro descobrisse a verdade ou qualquer outro problema menor.
Mas, assim como os sistemas mega autoritários, o próprio sistema se autorregula. Os vampiros, dentro de suas posições e visão para o bem maior, acabavam por se tornar peões no jogo deles, e até mesmo no dia Milha, que acabava fazendo o poder de uma forma diferente, uma libertadora, mas ainda assim criou um culto à personalidade gigante. Eles conseguiram instaurar uma ordem tão grande que ninguém pensaria em quebrar ela e ficar ileso, e com agentes tão fanáticos que fariam tudo pelos seus. Vide Selene, que tinha tudo para abandonar os vampiros, mas depois de tanta luta acaba voltando e ficando na posição de poder de seu pai, quem sabe para tentar mudar as coisas. Meus pensamentos. O sistema criado pelos anciões em Anjos da Noite é um verdadeiro paradoxo. Ao mesmo tempo que é extremamente forte, sustentando-se por séculos através de medo, disciplina e um rígido controle social, também é incrivelmente frágil, dependendo da obediência cega de seus seguidores e da manutenção do segredo sobre suas verdadeiras origens. A estrutura política dos vampiros é um reflexo das dinâmicas autoritárias vistas em sociedades humanas. Eles seguem um modelo feudal, mas com elementos totalitários. Os anciões governavam com mão de ferro, reprimindo qualquer tentativa de rebelião e garantindo que apenas aqueles leais ao próprio sistema prosperem. É uma sociedade fechada que se sustenta através da manipulação, do culto à autoridade e o medo constante de uma ameaça externa, neste caso, os lobos. Marcos, Victor e Amelia representam diferentes abordagens dentro deste sistema. Victor é o ditador clássico, obcecado pelo controle absoluto e pelo cumprimento de suas regras. Ele mantém a sua ordem através do terror, eliminando qualquer um que ameaça sua autoridade. Sua liderança é eficaz, mas também extremamente brutal e inflexível, tornando-se um fardo para a própria sociedade vampírica com o tempo. Marcos, por um outro lado, é um líder relutante. Apesar de ser o primeiro vampiro, ele não conseguiu manter a sua posição e foi enganado por aqueles que deveriam ser seus aliados. Sua liderança fraca foi baseada em segredos e arrependimentos, e no final das contas se torna um inimigo tanto dos Lycans quanto dos vampiros. Já a Amelia segue uma linha diferente. Ela entende a importância da expansão e da adaptação. Seus covens são menos centralizados e mais autônomos, permitindo que vampiros cresçam de suas maneiras diferentes, dependendo do seu ambiente. Ainda assim, ela mantém a visão de superioridade dos vampiros sobre os Lycans, mostrando que, apesar dos mais flexíveis, continua presa à mentalidade mais tradicionalista. Este império dos vampiros parece inquebrável, mas como qualquer regime totalitário, tem falhas estruturais profundas. A dependência dos anciões para manter a ordem cria um ponto fraco evidente. Se eles forem eliminados ou se houver uma mudança drástica no sistema, tudo pode desmoronar, como desmorona. Selene é um exemplo perfeito, criada dentro desse sistema e treinada para obedecer e lutar em nome dele. Ela eventualmente se torna uma ameaça estrutural para o sistema, ao descobrir a verdade e desafiar as regras impostas por seus superiores. Por fim, o que torna esse sistema tão interessante é justamente a dualidade, um império construído para durar eternamente, mas tão rígido que não consegue se adaptar quando as circunstâncias mudam. A política dos vampiros em Anjos da Noite é um lembrete que, por mais que um regime pareça inquebrável, ele sempre carrega dentro de si sementes da sua própria destruição. É isso aí então, meu povo. Agradeço todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça então daquele like, compartilhar, se inscrever, o Carnaval 4. Peço então para quem puder se tornar membro por apenas R$ 1,99, acesso antecipado aos vídeos de quase que um mês. Vai chegar ao mês aí, vai passar de um mês, vai chegar 2, 3, 4 meses de antecedência. Preferência na resposta, vai ter grupo exclusivo, entre outros benefícios. Quanto mais gente, mais benefícios. Então, espero vocês lá no grupo de membros. Também vejo todo mundo aí na próxima.